respeitar nossos limites. É fundamental conhecermos nossos limites. Mesmo que você seja um mestre espiritual e possua a capacidade de escutar o sofrimento das pessoas, você tem limites. Para ouvir o outro, você tem que cuidar de você. Precisa receber a nutrição adequada todos os dias, desfrutar a meditação andando, saborear plenamente o seu chá, conviver com pessoas alegres e afetuosas para obter carinho suficiente. Ao mesmo tempo, você precisa praticar a compaixão carinhosa para poder ter um bom equipamento para a tarefa de ouvir. Você tem que desempenhar o papel de um grande ser, alguém que possui uma felicidade tão grande que é capaz de salvar as pessoas do sofrimento. Você e seus filhos são um só. Na qualidade de pai ou mãe, você tem que escutar seu filho ou sua filha. Isso é muito importante, porque essas crianças são uma continuação sua. Se seu coração não funciona bem, se seu estômago está com problemas, você não pensa em arrancá-los e jogá-los fora. Você não pode dizer, você não é meu coração não se comporta dessa maneira. Você não é meu estômago não se comporta assim. Não vou mais me relacionar com vocês daqui por diante. Eles fazem parte de você, assim como seus filhos. No momento em que cada um de seus filhos é concebido no seu útero, você vê a si mesma e o feto como um só. Você pode até conversar com o bebê, e você conversa com amor. Você se conscientiza do que consome, porque tudo que você come ou bebe, o bebê também come e bebe. Suas preocupações e sua alegria são as preocupações e a alegria do seu bebê. Quando você dá à luz e o cordão umbilical é cortado, essa consciência da unidade pode começar a desaparecer. Quando a criança já está com 12 ou 13 anos, você já se esqueceu completamente de que ela é você. Você pensa nela como uma entidade separada. Vocês têm problemas uma com a outra. Ter um problema com um dos filhos é como ter um problema no estômago, no coração ou nos rins. Se você acredita que ele é outra pessoa, uma entidade separada, você pode dizer, vá embora. Um filho meu não se comporta dessa maneira. Mas assim como você não pode dizer isso para o seu estômago ou o seu coração, você também não pode dizê-lo para seus filhos. O Buda afirmou, não existe um eu separado. Você e seu filho, você e sua filha, são apenas uma continuação de muitas gerações de ancestrais. Você faz parte de uma longa corrente de vida. Tudo o que seus filhos fazem continua a afetar você profundamente, exatamente como quando eles estavam no seu útero. E tudo o que você faz afeta profundamente seus filhos, porque eles nunca podem ser isolados de você. Sua felicidade e seu sofrimento são a felicidade e o sofrimento dos seus filhos e vice-versa. É por isso que você precisa se dedicar inteiramente à tarefa de restabelecer a comunicação com eles. Iniciando um diálogo. A ignorância nos faz pensar que só nós sofremos. Achamos muitas vezes que nossos filhos não sofrem, mas na verdade, sempre que você sofre, seus filhos também sofrem. Você está presente em cada célula do corpo dos seus filhos. Cada emoção e percepção nos seus filhos é sua emoção e percepção. Lembre-se da sensação inicial de serem um só. Inicie um diálogo com seus filhos. Você cometeu muitos erros no passado. A maneira como você comeu e bebeu e o modo como se preocupou exerceram um forte impacto no seu estômago, no seu intestino e no seu coração. Você os fez sofrer. De uma maneira bastante semelhante, você é responsável pelos seus filhos. Você não pode negar isso. Numa fase de conflito, seria muito mais sábio dizer para eles: meu amor, eu sei que você está sofrendo muito.
quando você sofre, eu também sofro. Como posso ser feliz se a pessoa que mais amo está sofrendo? Nós dois estamos sofrendo. Podemos fazer alguma coisa a respeito disso? Podemos procurar juntos uma solução? Podemos conversar? Eu realmente quero restabelecer a comunicação, mas para isso preciso da sua ajuda. Se você for capaz de dizer coisas assim para seus filhos, de uma forma amorosa, a situação pode mudar. Sua linguagem tem origem no amor, na compreensão e na consciência de que você e seus filhos são um só e que a felicidade e o bem-estar não são uma questão individual. Eles dizem respeito a vocês dois. Assim, o que você diz aos seus filhos precisa proceder do seu amor e compreensão, o entendimento de que não existe um eu separado. Você sabe que sua filha é do jeito que é porque você é do jeito que é. Vocês são interdependentes. Você é do jeito que é porque seu filho é do jeito que é. Vocês não são separados. Pratique para conseguir restabelecer a comunicação da melhor maneira possível. Desenvolva em seus filhos a consciência da interdependência e da unidade. Meu querido filho, você é minha continuação. E quando você sofre, eu não posso ser feliz. Vamos então conversar e esclarecer as coisas. Por favor, me ajude. O filho também pode aprender a falar dessa maneira, porque ele compreende que, se a mãe ou o pai estão sofrendo, ele também não pode ser feliz. Talvez seja o filho que tome a iniciativa do diálogo. A mesma coisa pode acontecer entre parceiros. Vocês assumiram o compromisso de promover o crescimento um do outro. Vocês prometeram com profunda sinceridade compartilhar a felicidade e o sofrimento. Dizer ao parceiro que você precisa da ajuda dele para recomeçar é apenas uma confirmação desses votos. Cada um de nós tem a capacidade de falar e ouvir dessa maneira. Cartas de amor. Certa mulher francesa guardava antigas cartas de amor do marido. Ele escrevera lindas cartas para ela antes do casamento. Sempre que recebia uma carta dele, ela saboreava cada frase, cada palavra, pois elas eram tão doces, tão cheias de compreensão e de amor. Como as cartas a encantavam, ela as guardou numa caixa de biscoitos. Passados muitos anos, certa manhã, ao arrumar o armário, a mulher encontrou a antiga caixa onde guardava as cartas dele. Havia muito tempo que ela não via a caixa que a fazia lembrar uma época maravilhosa, quando ela e o marido eram jovens, se amavam muito e acreditavam que não poderiam sobreviver um sem o outro. Mas, nos últimos anos, tanto o marido quanto a mulher haviam sofrido muito. Mal olhavam um para o outro e não se correspondiam mais. Na véspera do dia em que ela encontrou a caixa, o marido informou que precisava fazer uma viagem de negócios. Ele não sentia prazer em ficar em casa e talvez estivesse procurando um pouco de felicidade ou prazer nas viagens que fazia. Ela estava consciente desse fato. Quando o marido lhe disse que tinha que ir a Nova York para uma reunião, ela respondeu: "Tudo bem, se você precisa trabalhar." Esse tipo de diálogo se tornara comum entre os dois. Em vez de voltar para casa no dia planejado, ele telefonou dizendo que ficaria mais 2 dias porque tinha coisas para fazer. Ela aceitou o fato com bastante tranquilidade, porque não se sentia feliz mesmo quando ele estava em casa. Depois de desligar o telefone, ela começou a arrumar o armário e encontrou a caixa. Curiosa, porque havia muito tempo que não via aquela caixa, a mulher pôs de lado o espanador, abriu a caixa e foi invadida por um antigo sentimento. Como era doce a carta! A linguagem do marido era repleta de amor e compreensão. Ela se sentiu renovada, como um pedaço de terra árida finalmente exposta à chuva. Leu as 47 cartas, uma depois da outra, e todas eram maravilhosas. Percebeu que as sementes da sua antiga felicidade, enterradas debaixo de muitas camadas de sofrimento, ainda estavam presentes e começavam a ser regadas. Quando fazemos algo assim,
regamos as sementes de felicidade adormecidas no fundo da nossa consciência. No passado recente, o marido não vinha usando esse tipo de linguagem, mas agora, lendo as cartas, ela conseguia ouvi-lo falando daquele jeito carinhoso. A felicidade já fora uma realidade para eles. Por que viviam agora numa espécie de inferno? Ela mal conseguia se lembrar, mas ele fora capaz de usar aquele tipo de linguagem para se dirigir a ela. Regando as sementes da felicidade. Durante a hora e meia em que passou lendo todas as cartas, a mulher regou as sementes de felicidade que estavam dentro de si. Ela compreendeu que ela e o marido haviam sido inábeis. Eles tinham regado um no outro as sementes do sofrimento e não haviam sido capazes de regar as sementes da felicidade. Depois de ler todas as cartas, ela sentiu o desejo de escrever uma carta para ele contando como tinha sido feliz no início do relacionamento. Ela escreveu que gostaria que a felicidade daqueles anos dourados pudesse ser redescoberta e recriada, e que agora ela podia de novo chamá-lo de meu querido com toda sinceridade. Ela levou 45 minutos escrevendo a carta. Foi uma verdadeira carta de amor, dirigida ao atraente rapaz que havia escrito as cartas que ela guardava na caixa. Ela demorou cerca de 3 horas lendo as cartas e depois escrevendo para ele. Foi um período de prática, embora ela não soubesse que estava praticando. Depois de escrever a carta, a mulher se sentiu leve por dentro. A carta ainda não fora entregue, o marido ainda não a lera, mas ela estava se sentindo muito melhor porque as sementes da felicidade haviam sido redespertadas e regadas. Ela se sentiu feliz e alegre o resto do dia porque as cartas haviam regado suas sementes positivas. Enquanto lia as cartas e escrevia para o marido, ela começou a compreender o que acontecera. Nenhum dos dois soubera preservar a felicidade que mereciam. Através das palavras e das ações, eles haviam criado um inferno um para o outro. Depois de entender isso, ela se sentiu confiante, achando que, se ambos procurassem praticar, a felicidade poderia ser restabelecida. Ela ficou cheia de esperança e deixou de sofrer como vinha sofrendo nos últimos anos. Quando o marido chegou em casa, viu a carta na sua escrivaninha. Ela terminara a carta dizendo: sou em parte responsável pelo nosso sofrimento, pelo fato de não termos a felicidade que ambos merecemos. Vamos começar de novo e restabelecer a comunicação que nos dava tanta alegria. Vamos fazer com que a paz, a harmonia e a felicidade se tornem novamente uma realidade. Ele passou muito tempo lendo a carta e analisando profundamente o que a mulher havia escrito. Ele não sabia que tanto ela quanto ele estavam praticando a meditação, porque ao ler a carta da mulher, as sementes da felicidade dentro dele também foram regadas. Ele permaneceu muito tempo refletindo, fazendo um exame profundo e alcançando a mesma compreensão que ela havia alcançado no dia anterior. Por causa disso, ambos tiveram a chance de recomeçar e voltar a ser felizes. Hoje em dia, as pessoas, os namorados, não escrevem mais cartas. Eles apenas pegam o telefone e dizem: você vai fazer alguma coisa hoje à noite? Vamos sair? É uma pena, porque assim não temos nada para guardar. Precisamos aprender a escrever de novo cartas de amor. Escreva para a pessoa que você ama, seja ela seu pai ou seu filho, sua filha, sua mãe, sua irmã ou seu amigo. Reserve algum tempo para colocar no papel sua gratidão e seu amor. Pequenos milagres. Existem muitas maneiras de restabelecer a comunicação. Se você acha muito difícil conversar com seu filho, por que você não pratica o andar e a respiração conscientes durante 1 ou 2 dias? Depois disso, escreva para ele uma carta de amor.
Você pode usar o mesmo tipo de linguagem. Meu querido filho, eu sei que você tem sofrido muito e, como seu pai ou sua mãe, sou em parte responsável por não ter sabido transmitir a você o que gostaria. Sei que você não tem conseguido me dizer o quanto está sofrendo e quero mudar isso. Quero estar ao seu lado. Vamos ajudar um ao outro e tentar melhorar nossa comunicação. Você precisa aprender a falar esse tipo de linguagem. As palavras amorosas vão nos salvar. Ouvir com compaixão vai nos salvar. Este é um milagre que você tem capacidade de realizar. Você possui paz, compaixão e compreensão suficientes nas profundezas da sua consciência. Precisa invocá-las e pedir ajuda. Recorrer à sua entidade interior. Com o apoio de um amigo carinhoso, será possível recomeçar e restabelecer a comunicação.